Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. Que alegria ter você aqui comigo nesse vídeo, que alegria ter você aqui comigo em mais um dia, onde nós compartilhamos aqui a palavra de Deus, compartilhamos com você aqui alguns ensinamentos, algum direcionamento para a sua vida através da palavra de Deus, tá? Eu estou muito feliz aqui mais uma vez por você estar aqui. Eu quero que você aproveita esse momento e já se inscreve aqui no canal se você não for inscrito ainda. Ativa também o sininho da notificação, porque assim você é avisado sempre que eu subir um vídeo novo aqui no canal, tá bom? E também aproveita e deixa o seu gostei. Isso é muito importante para o YouTube entender que esse vídeo é um vídeo relevante, é um vídeo que faz sentido ele mostrar para mais pessoas, tá? E mais um último aviso: compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que também pode receber essa palavra, pode perceber Deus falando com ela através dessa palavra, tá? Não sou eu quem está falando aqui, embora a voz seja minha, as palavras sejam minhas, mas a mensagem é do próprio Deus para a sua vida hoje e também para a vida de quem você mandar, tá bom? Dito isso, hoje eu quero compartilhar com você algo muito interessante a respeito do silêncio de Deus. Já aconteceu de você orar, você chorar, você pedir e você não vê respostas. E aí você chega àquela conclusão que muitas das vezes a gente passa na nossa vida e chega também nessa conclusão: Deus esqueceu de mim. Deus não me ouve mais. Deus ele não vai responder a minha petição. Aí bate o desespero. Aí às vezes a gente enfraquece na fé. Às vezes a gente até desiste de algumas situações ou daquilo que a gente buscava em Deus, porque a gente acredita que Deus não está nos ouvindo. E aí, aonde muitas pessoas acabam por se desviar da fé. Mas por que isso acontece? E como a gente deve se comportar quando a gente perceber o silêncio de Deus? Primeiro, por que Deus age dessa forma? Porque Deus simplesmente não responde a gente às vezes, ou sempre, né? Todas as vezes que a gente, Deus, oh Senhor, ouve que... Imagina se Deus respondesse todo mundo imediatamente quando a gente faz um pedido, né? Todo mundo ia pedir para ganhar na loteria, todo mundo ia pedir um carro novo do ano. E aí, como Deus responde, rapidamente teria um carro novo na garagem, a cada ano teria um carro novo na garagem. Não que isso seja errado, nada a ver, mas a verdade é que existe um porquê do silêncio de Deus. Existe um pra quê do silêncio de Deus, tá? Eu quero compartilhar aqui hoje esses ensinamentos e o que fazer. Qual que é a nossa responsabilidade e qual que deve ser o nosso comportamento mediante ao silêncio de Deus. Eu tenho certeza, ou pelo menos eu acredito muito, que você já experimentou aquela fase que parecia ser tão difícil na sua vida, aquela fase que parecia ser tão complicada, naquele momento de maior sofrimento, seja emocional, seja físico, simplesmente não tinha resposta. Você não sabia o que fazer, você travava, você ficava ali sem saber qual seria o próximo passo, para onde ir, o que fazer, porque não tenho resposta. Eu faço isso, eu não faço, eu avanço, eu não avanço. Qual que é a questão? Por que isso não muda? Por que essa aprovação não passa? Por que eu atravesso por esse problema de forma repetida, tempos e tempos e tempos, e não consigo me livrar disso? O que fazer? Amados, a Bíblia, ela nos traz alguns ensinamentos poderosos. Se a gente for parar para olhar, por exemplo, a história de Jó, que é um dos casos em que Deus ficou em silêncio com Jó durante um tempo, a Bíblia vai nos trazer a informação que Jó, ele era um homem temente ao Senhor. Ele era um homem que guardava o seu coração, ele fazia sacrifício até mesmo pelos filhos, tendo em mente que se os filhos tivessem pecado, Deus já perdoaria ali de antemão, porque ele estava oferecendo sacrifício em nome dos filhos. Olha só o quão cuidadoso Jó era com relação a uma vida de santidade. E aqui eu já quero te falar que
não é porque você é uma pessoa cristã, não é porque você tem uma vida de santidade com Deus, ou busca ter uma vida de santidade com Deus, que as situações não vão acontecer na sua vida. E até mesmo o silêncio de Deus também não vai acontecer na sua vida. Porque afinal de contas, o silêncio de Deus também é resposta. O silêncio de Deus também é resposta. Quando Jó estava vivendo os seus dias mais desafiadores, vivendo os seus dias de angústia, de sofrimento, de humilhação em todos os aspectos e níveis, Jó tinha feridas no corpo, mas também Jó tinha feridas na alma. Jó ele conseguiu perceber os seus amigos que zombavam dele, que criticavam dele no momento de dificuldade. E Deus em silêncio. Agora, por que isso acontece? Existem 3 motivos básicos, 3 motivos principais de por que Deus fica em silêncio conosco. Por que a gente pede e Deus não traz a resposta de imediato? Por que a gente passa por situações difíceis e a gente não consegue ver saída e parece que Deus simplesmente não fala nada em relação a mudar aquela situação, aquele cenário na nossa vida? Existem 3 motivos básicos pelos quais Deus fica em silêncio conosco. O primeiro motivo é porque Deus está te amadurecendo. Deus está trazendo para você um nível de intimidade e amadurecimento e crescimento espiritual e mental, emocional e até físico. Porque nós, seres humanos, somos condicionados a aprender muito mais na dor e no sofrimento. Veja bem, talvez você vai lembrar quando você era criança e às vezes, né, tem até uma história sobre isso que o pai sempre falava com o menino, não coloca o dedo na tomada. Não, ele ia colocar o dedo na tomada, tira a mãozinha daí, até que ele resolve de fato perceber por que não poderia fazer isso. Ele coloca o dedo e toma um choque. Quando toma um choque ele aprende, eu já entendi o porquê. Talvez você fez isso na sua adolescência, por curiosidade, foi lá e meteu o dedinho na tomada, na sua infância, né? Por curiosidade, nossa, aqueles buraquinhos ali, peraí, colocar o dedo ali, colocar um negócio ali enfim, o que tem aqui dentro? E toma um choque, opa, isso aqui não, isso aqui é perigoso, isso aqui... Ou seja, a dor te fez aprender. A dor fez você entender que não deveria fazer aquilo. E assim é na nossa vida, e assim é Deus conosco, quando Deus está em silêncio. Ele nos permite passar por situações adversas. Ele nos permite enfrentar situações que são desafiadoras de fato. E Deus permite isso por um único motivo, aliás, por um dos motivos. O amadurecimento e crescimento. Quando a gente passa por esse sofrimento e Deus deixa, mesmo Deus vendo o nosso sofrimento, Ele simplesmente fica em silêncio, Ele fica observando dos céus. Ele está nos dando a oportunidade de evoluirmos, de crescermos, de amadurecermos, de sermos pessoas melhores. Quem nunca passou por uma situação de quebra financeira e aprendeu, eu preciso aprender a administrar melhor meu dinheiro? Quem nunca passou por uma situação de saúde, porque às vezes, né, não se alimentava direito, não tinha uma atividade física regular, e aí entendeu, peraí, eu preciso me alimentar melhor, eu preciso fazer as coisas como é devido para que eu tenha uma saúde melhor. Quem nunca passou de repente, né, aquela pessoa mais recém-tirada da habilitação ali, de forma mais irresponsável, de moto e dando, né, aquelas coisas de jovem que quer fazer, quer aparecer, etc., andando em alta velocidade, aí de repente sofre um acidente ali e aprende que, peraí, eu preciso ser mais prudente, eu preciso tomar mais cuidado. Ou seja, a dor fez você amadurecer. E espiritualmente, no mundo espiritual, isso também funciona. Deus fica em silêncio. Deus ficou em silêncio com José. Deus ficou em silêncio com José durante anos, todo o processo de ser vendido pelos irmãos. Na casa de Potifar, dele virar escravo lá, dele ser preso depois. E todo esse período Deus em silêncio com José. Para preparar José, para lidar com situações adversas, para a promessa que viria. E Jó também foi da mesma forma.
Deus em silêncio com Jó estava moldando o caráter de Jó, estava fortalecendo Jó espiritualmente, falando para que Jó tivesse pronto para ser esse testemunho que é nas nossas vidas hoje. Quem nunca se pegou vivendo, olhando para a mensagem de Jó e falando, eu preciso ser mais crente, eu preciso ter mais maturidade com Deus, eu preciso ser mais fiel a Deus independentemente do cenário em que eu vivo. Então o primeiro motivo é amadurecimento. O segundo motivo que Deus fica em silêncio é um motivo muito simples às vezes. O que acontece é que às vezes Deus já nos deu uma resposta. Deus já falou uma vez conosco sobre algo. Deus já nos deu o direcionamento. Deus já deu o caminho, mas a gente não quer ouvir. Deus já falou, mas a gente não quer ouvir. A gente quer seguir, né, o nosso próprio conceito. A gente quer fazer as coisas da nossa própria maneira, do nosso jeito. Deus já falou, Deus já deu um sinal, Deus já usou vasos, Deus já fez alguma coisa que demonstrou que Ele falou com você. Só que aí você quer ouvir as coisas da sua maneira. Nós queremos ouvir as coisas do nosso jeito. Nós queremos uma resposta diferente. Nós queremos convencer a Deus a mudar a sua resposta, mudar a sua atitude em relação a gente. E Deus fica em silêncio. O que Deus vai falar? Imagina você pai, você mãe. Você fala para o seu filho, não faça isso, ou faça isso. Só que ele quer te convencer ao contrário. Ele fica, não mãe, não muda isso. Aí o que você vai fazer? Eu não vou falar mais nada, né? Aquelas velhas frases de mãe, eu não vou nem dizer mais nada, eu não vou falar mais nada. Deus também age dessa forma. Deus já falou, Deus já deu direcionamento, Deus já mostrou o que deveríamos fazer, mas nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. Eu falo isso como exemplo porque eu quis, durante muito tempo, eu lutei em relação ao meu chamado, em relação a fazer aquilo que Deus mandou que eu fizesse. Queria fazer as coisas da minha forma, queria fazer as coisas do meu jeito, mas não adianta. Além de que do jeito dele é melhor, do jeito dele dá certo, e do jeito dele é o jeito que tem que ser feito. Caso contrário, nós só vamos quebrar a cara. Caso contrário, nós só vamos dar com os burros na água, como dizem o pessoal por aí. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor e obedecer a sua voz. Obedecer aquilo que ele disse. Não tentar convencer ele do contrário. Deus, dá um jeitinho, Jesus. Muda aí, Senhor. Muda esse... Não adianta. Deus já deu a resposta, mas aí você quer fazer do seu jeito? Então Deus vai ficar em silêncio até que você entenda. Eu preciso obedecer. A Bíblia diz que melhor é obedecer do que sacrificar. Não adianta fazer jejum de Daniel, de Isaac, de Jacó, de Abraão, para tentar convencer a Deus a mudar aquilo que ele já declarou sobre a sua vida. Às vezes a resposta foi negativa, às vezes Deus falou, não, vai, e você quer ir, então você está tentando convencer a Deus para ele permitir. Não, Deus, né? Esse é um dos motivos do silêncio de Deus. O terceiro motivo do silêncio de Deus é que Deus está te ensinando. Isso aqui é muito poderoso. Te ensinando a confiar nele, independentemente do seu sentimento, independentemente daquilo que eu sinto. Porque fé não é sentimento, fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Fé é a certeza que vai dar certo. E o que Deus, às vezes Deus fica em silêncio porque Ele está nos ensinando a confiar nele, independentemente do meu sentimento. Às vezes eu estou sentindo tristeza, angústia, às vezes eu estou sentindo que tudo está dando errado, eu estou vendo tudo desmoronando na minha frente, mas eu preciso crer que Deus tem o seu caminho no meio da tormenta. Segundo os Coríntios, Deus vai falar sobre, o apóstolo Paulo vai falar sobre viver por fé, que nós devemos viver por fé e não por vista. Às vezes a gente vê cenários, a gente olha para a nossa vida e a gente tem ali um diagnóstico que a gente não gostaria de ter, aquele diagnóstico que dói a alma. Às vezes a gente olha para o nosso cenário financeiro e vê a coisa devastada, a coisa está difícil. E a gente olha para isso e a gente precisa aprender, mesmo vendo exatamente esse cenário, confiar no Deus que faz milagres. Confiar no Deus que reverte cenários independentemente da minha
do que eu posso fazer. Ele pode fazer o impossível. Então Deus fica em silêncio, porque Ele quer o quê? Ele quer te ensinar que depender dEle é confiar mesmo quando eu não vejo o mar se abrir. É confiar que eu vou atravessar a seco do outro lado. E se eu não atravessar a seco, Ele vai me fazer andar por cima das águas. Se eu não andar por cima das águas, Ele vai me fazer voar. Alguma coisa Deus vai fazer e eu não preciso ver. Eu não preciso estar olhando, eu não preciso perceber, eu não preciso sentir. Eu só preciso confiar. E aí Deus permite que a gente passe por situações que coloca em cache, que coloca à prova a nossa fé nele. E aqui eu quero trazer algo bem interessante para o seu coração, que está no livro de Isaías, capítulo de número 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Deus ouve aquilo que você está pedindo. Deus está sempre atento àquilo que você... Não é que Deus não está te ouvindo. Não é que Deus não está observando, Deus não está mais te vendo. Não, Deus, Ele ouve. A sua mão está pronta para salvar, para te livrar, para te ajudar. Mas às vezes Ele fica em silêncio. Sabe quando o seu filho está aprontando e você fica assim só olhando? Deus faz a mesma coisa. Deus fica em silêncio, só observando qual que vai ser o seu comportamento. Qual que é a sua atitude mediante a esse cenário. Jó, ele manteve a fé mesmo no seu momento mais difícil, mesmo quando tudo estava indo contra ele. Ele dizia, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E quando a gente declara isso, quando a gente entende que mesmo na dificuldade Ele continua sendo Deus, mesmo Ele em silêncio, Ele está trabalhando e Ele continua sendo Deus, Deus Ele vai agir na nossa causa, naquilo que a gente precisa, trazendo posteriormente a resposta. Não no nosso tempo, mas no tempo dele. Saiba que Deus Ele está te ouvindo. Saiba que Deus Ele está atento às suas petições. Ele pode até estar em silêncio para te amadurecer, para te fortalecer espiritualmente, ou simplesmente porque Ele já falou e você não quer obedecer, ou ainda para que você tenha fé de uma maneira incondicional e independentemente das circunstâncias. Mas Ele está te vendo, Ele está te ouvindo. E eu posso te dizer mais, o tempo da provação está chegando ao fim. Está chegando aí um tempo novo, um tempo de resposta, um tempo de direcionamento. Está chegando um tempo de assertividade, de crescimento em Deus. Você toma posse dessa palavra? Você recebe isso em nome de Jesus? Glória a Deus. Digite amém aqui nos comentários se você recebe essa palavra, tá? Digite amém aqui nos comentários, que vai ser um prazer ter você aqui, tá bom? A propósito, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal agora. Se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, porque assim você fica por dentro e sempre que eu enviar um vídeo novo aqui pro canal, você vai ser notificado, tudo bem? E, claro, muito importante, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir essa palavra. Se você sabe que alguém vai ser impactado, alguém que está talvez falando, eu estou sentindo que Deus não está falando comigo, eu estou sentindo que eu não estou tendo a resposta de Deus na minha vida. Manda esse vídeo para essa pessoa, compartilha esse vídeo, nos ajude a crescer aqui também, esse canal, tá bom? Que Deus venha te abençoar de maneira poderosa e até o próximo vídeo.